Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 4 de abril. Hoje é quinta-feira, estamos na oitava da Páscoa. O Senhor nos convida, amados irmãos e irmãs, neste tempo oportuno, a nos unirmos a esta graça extraordinária do amor de Deus para conosco. Cristo Jesus, Senhor nosso, Filho de Deus, venceu a morte para nos dar vida e vida plena em abundância. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que durante estes 8 dias em que estamos vivendo a oitava da Páscoa, possamos nos recordar, fazer memória e viver aquele dia santo, em que Cristo Jesus venceu a morte por amor a cada um de nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta nos diz: ó Deus, que reunistes povos tão diversos na proclamação do vosso nome, concedei aos renascidos na fé do batismo ser concordes na fé e justos nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a viver, então, a graça de ser renascidos pela fonte do santo batismo. E por isso, então, nós estamos neste tempo oportuno da Páscoa, vivendo a graça do ressuscitado. É importante tomarmos consciência o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, ao aparecer
ao viver a aparição aos seus discípulos, ele está ressuscitando a fé nos corações dos seus discípulos, que estão apavorados por tudo que havia acontecido. O Mestre, o Senhor, que fizera tantos sinais extraordinários, está morto. Era o que eles acreditavam, era o que eles tinham em mente, porque os seus olhos os levaram a contemplar isto, todo o sofrimento, toda a dor, até falecer. Eles haviam sepultado, haviam enterrado. É claro que as mulheres vieram logo pela manhã para dizer que o túmulo estava aberto, que os anjos disseram que Jesus havia ressuscitado. É certo que depois São Pedro vai até o túmulo junto com João, vem lá a ocorrência, percebe sobretudo que o corpo não está ali. João sente no coração que Jesus havia ressuscitado, mas nosso Senhor fez questão de aparecer para ressuscitar definitivamente a fé. E vamos entender que Jesus aparece mais de uma vez para que os corações possam, de fato, ter esta fé viva, esta fé verdadeira, que não se acaba por qualquer dificuldade. Assim também nós precisamos, amados irmãos e irmãs, na nossa vivência de fé, na nossa experiência de seguimento ao Senhor, suplicar ao Deus da vida a graça de uma fé firme, renovada, que não se deixe abalar pelas dificuldades, porque o Senhor se deu a conhecer. O Senhor é o amparo da nossa vida. O Senhor, enfim, venceu a morte para que tenhamos vida plena nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.